Olá pessoal, passando aqui para gravar um conteúdozinho para vocês. Hoje bem diferente do que eu tenho gravado aí para vocês, né? Para quem não me conhece, já quero me apresentar para vocês. Eu me chamo Rejane dos Santos, né? Conhecida aqui como a Regi. Eu sou evangélica, né? Sirvo o Senhor na Assembleia de Deus aqui na minha cidade, que é Linhares, Espírito Santo, né? Eu moro aqui num bairro chamado Aviso, né? Então, aí hoje eu quero trazer para vocês um pouco de mim, para que vocês possam me conhecer. E você que está tendo alcance, né, desse vídeo, você possa se inscrever, deixar o seu like, me acompanhar. Eu quero trazer muitos conteúdos legais aí para vocês, né, para que vocês possam estar, né, compartilhando um pouco da minha vida, diversos assim, né, vocês possam estar acompanhando, né, a minha vida, né. Eu quero contar um pouco da minha história para vocês, né. Eu nasci aqui mesmo em Linhares, né, sou daqui mesmo e quase nem saí daqui. Poucos lugares que eu fui, viajei, que eu tive a oportunidade de estar indo, né. Graças a Deus fui criado por pai e mãe juntos, né, desde pequeno. Fui criado por meu pai e minha mãe. Meu pai é Ademilson, conhecido aqui, muito conhecido como Pompeu, e o nome da minha mãe é Maria da Penha, conhecido como Penha. Então eu cresci na infância, né, eu vim do interior, eu vim da roça. Meu pai criou a gente com muita dificuldade, mas com muita honestidade, sabe, não tendo muito, mas o suficiente para que nós pudéssemos chegar homens e mulheres valorosos, né. Nós somos em 4 irmãos, um homem e 3 mulheres, né. Uma por nome de Regiane, que é bem igual ao meu nome é Rejane dos Santos, com J-A, e o nome da minha irmã é Regiane, a diferença que da minha irmã é com G-I, né. E o meu irmão se chama Reginaldo dos Santos, né, que é o único rapaz que nós temos na família. E a minha caçula, nossa irmã caçula, se chama Miriam dos Santos. Foi a única que escapou mais o nome. E mais nós temos mais 2 irmãos, ou todos nós éramos 6 irmãos, mas proveu que Deus levou ainda pequeno, nós não chegamos nem a conhecer. Um por nome de Adeilson e a outra com mais um R, né, que é Rosiane. E eles faleceram, nós só conhecemos, né, pela história, de grande dificuldade. Qualquer hora dessa, se vocês quiserem gostar, né, desse conteúdo que eu tô trazendo hoje, eu vou trazer para vocês a minha mãe contando a história de vida dela um pouco. Minha mãe tem uma história de vida muito inspiradora, de grande batalha, de grande vitória, né, de uma pessoa que venceu no pouco que ela tem na vida, mas venceu, né, para onde ela veio, de muita dificuldade, né. Perdeu meus irmãos em estágio crítico, né, de muita dificuldade, né. O Adeilson mesmo morreu desnutrido, porque passava muita fome, muita dificuldade, enfim. Mas outra hora, se vocês quiserem, eu vou pedir minha mãe para estar aqui gravando um vídeo com vocês sobre a história da vida dela, né. E aí teve uma irmãzinha minha que faleceu, a Rosiane, por 4 meses, enfim. Então nós somos em 4 irmãos, igual eu falei, nós fomos criados no interior. Meu pai era vaqueiro, né, ele criou a gente tomando conta de boi, de gado, e assim fomos criados, né, crescemos, né, com estudo, tudo certinho. Meu pai sempre instruiu a gente, deixou faltar nada, né. Aí com o tempo, acho que a fase de 12 anos, eu vim para a cidade, né, com 12 anos, comecei a estudar. Aos meus 14 anos eu comecei a namorar, né, conheci um rapaz, e eu comecei a namorar com aquele rapaz. O rapaz era um rapaz mais velho, né, do que eu, e eu me apaixonei por ele, né, aquela paixão de adolescência, comecei a namorar com ele, mas aproveu, né, que Deus também colheu ele quando nós começamos a namorar, né. Foi no período, não foi nem 14 anos, de 13 para 14 anos, e mataram ele aqui onde a gente morava. E aí eu comecei, né, depois disso, eu estudava e comecei a namorar com um vizinho meu, né, um jovem que nós éramos muito amigos, né,
na escola, na vizinhança, nós éramos muito amigos, de melhores amigos. Nós passamos a se relacionar por uma simples brincadeira que ele fez. Eu tinha coragem de namorar com ele, aquilo eu levei a sério pro meu coração. Comecei a olhar com outros olhos e de repente ele também começou a olhar com outros olhos. Quando nós vimos, nós estávamos totalmente envolvidos, né? E nós começamos a namorar. Meu pai não aceitava que nós namorávamos, né? Nós namorávamos escondido. Até que um dia meu pai pegou. Meu pai fez um escândalo, mas um escândalo daquele, retou, chamou a família dele. Só que no outro dia meu pai pôs a mão na consciência, assim, né? E eu já tinha 14 para 15 anos. E meu pai achou por bem liberar o nosso namoro. E aí, pessoal, eu comecei a namorar com ele, ao ponto que eu engravidei, né? Com 15 anos para 16 anos, eu engravidei. Engravidei da minha filha Maísa. Ela tem até um canal também, né, aqui no YouTube, tá saindo muito bem, ela tá grávida, né? Já mostrei aqui vocês da segunda filhinha dela. Pessoal, interessante que a história dela está se repetindo na minha, tá? Porque eu engravidei bem cedo e ela também engravidou bem jovem agora, né? Não na faixa etária da minha, mas bem jovem também engravidou. Aí eu engravidei, né? Aí eu saí de casa, porque meu pai não aceitava quando a gente naquela época engravidasse dentro de casa. Aí recebi apoio de uma cunhada minha, da mulher do meu irmão, que já era casado. Me acolheu lá por alguns meses, até que uma certa feita, né? Meus pais estavam sem as coisas dentro de casa. Naquela época era muito difícil. Hoje é também, né? Mas naquela época também não era diferente. E meu pai, só ele trabalhando, minha mãe não trabalhava. E estava sem as coisas. Eu lembro quando ele trabalhava numa roça, sabe? De agricultura de banana. E ele ficou, como é que eu falo? Sem as coisas dentro de casa. E aí eu fui fazer uma faxina e peguei o dinheiro, comprei as coisas para dentro de casa. Quando ele chegou, ele ficou comovido com aquilo, mandou me chamar, queria conversar comigo. E eu vim conversar com ele pediu para que eu voltasse para casa, porque o pai dos meus filhos não tinha me pegado, que para ele foi um susto, né, pessoal? E nós era muito jovem na época, né? Confesso para vocês que até mesmo tentar tirar minha filha eu tentei, né? Eu tentei abortar, mas depois, graças a Deus, Deus colocou meu coração para enfrentar, porque assim, tem problemas, dificuldades em nossas vidas que a gente não pode correr, a gente tem que encarar de frente, né, do problema, porque o problema ele foi feito para ser resolvido, não é isso? Aí resolvi encarar, né, mesmo jovem, né, encarar aquela situação, e meu pai pediu, achou por bem, para que eu voltasse para dentro de casa. Aí eu voltei para dentro da minha casa e aí meu pai, pessoal, pediu para que eu voltasse para dentro de casa, né, me aceitou. E ali, meu namorado não tinha como me pegar, morava com a mãe dele, mas aí também ele era bem jovem, ele me largou grávida. Quando minha barriga começou a crescer, ele me largou, né? Eu sofri muito, passei ali o resto da minha gravidez, mas graças a Deus com todo o apoio do meu pai. Mas meu pai não deu mole não, ficava em cima dele para ele dar a pensão, para ajudar, né, em tudo que era necessário da gravidez. Ele ajudou até o nascimento. Quando minha filha estava com 4 meses, ele quis voltar, né? E eu, carente, apaixonada por ele, resolvi voltar. Voltei pra ele e resolvemos morar junto, nós fomos morar junto, né? Não, meu pai até não queria, né? Mas aí fomos morar junto. Quando a minha menininha tinha pegado, eu fui morar com ele, eu acho que ele tinha uns 3 meses de idade. E quando eu fui morar com ele, 3 meses, né? De vida, quando eu fui morar com ele. Quando eu fui morar com ele, quando minha filha estava com uns 4 para 5 meses, eu engravidei novamente de um menino, né, que eu tenho um filho chamado Exley. E ali pra mim, nossa, aquilo pra mim foi um susto pra mim, porque eu casei, não sabia me cuidar, me prevenir, né, nova de casamento. Minha família tudo ficou assim, meu pai falava assim que com um era fácil, com 2 era difícil. Mas assim nós vivemos durante 5 anos, para 6 anos, mas um casamento muito difícil. No começo foi bom, mas ele era uma pessoa que saía muito, começou a beber, usar droga, e eu passei um relacionamento muito abusivo, sofri muito nesse relacionamento.
Às vezes ele me batia, deixava faltar as coisas. Aí eu ganhei uma casa que era fora do bairro, do lugar onde meus pais estavam perto, e fui morar com ele. E lá que eu comecei a sofrer. Fiquei com a minha energia cortada, minha água cortada. E ele passava 3 noites fora e eu ficava sozinha com minhas crianças. E muitas vezes eu tinha um conceito em que o filho tinha que ser criado com o pai, né? A gente sempre quer criar os filhos com o pai. E eu aguentando tudo aquilo, porque o meu sonho era persistir, né, com aquele casamento, com aquele marido, para que eu pudesse criar os meus filhos. Mas chegou um ponto que eu não estava feliz e eu não conhecia Jesus ainda. E eu passava noites com ele acordado, porque ele não deixava dormir, principalmente em época de pagamento. Graças a Deus ele não fazia nada com os filhos dele, mas comigo, noites sem dormir. Enquanto ele viu o dinheiro, ele deixava R$1 comigo. Aí no dia eu tinha compradores na minha porta, que eu comprava muita comida naqueles carros. Não sei se a cidade de vocês sabe o que é isso, nos carros que vende comida. E dívida, aquela energia, aquele problema todo. E muitas vezes evitava de levar meu pai e minha mãe, né? Porque eles não iam aceitar isso, evitando, tentando viver ali a minha vida, levando dessa maneira, né? E assim chegou um ponto, né, que nem trabalhar direito eu estava querendo. E eu estava sobrecarregada, estava tão jovem, eu tinha uns 20 anos, acho, nessa época, 21, não lembro direito. E jovem, mas tão desgastada, que eu resolvi dar um fim, né, nesse casamento abusivo, nesse casamento que tinha agressividade de palavras, agressividade física, falta de respeito na intimidade, muitas coisas, tá? Que eu só quero fazer um resuminho para que vocês conheçam a minha história. Então, aí eu separei dele, aí fui pro mundão, sabe? Eu desde seguir minha vida certinho, trabalhando, criando meus filhos, não. Eu comecei também a sair, comecei a beber, comecei só não usei droga, tá, pessoal? Comecei a sair, me envolvi com pessoas também piores do que ele, às vezes, né, que me trouxe também um grande sofrimento, até o ponto que um dia Deus me chamou, né? Eu senti a necessidade de Deus, porque esse marido meu não aceitava o fim do relacionamento, e ele tinha os parentes que começaram a me perseguir, ele me perseguia. A pessoa que eu estava atual também era uma pessoa muito perseguida, muito atribulada, e a minha vida, a pessoa foi virando aquele embaraço. Mas aí, no momento que eu pensei que não tinha saída para minha vida, sabe? Solução para minha vida, para essa dificuldade. Porque toda a vida eu sempre fui uma pessoa carente. E eu sempre esperava receber um amor de um homem, de uma pessoa. Mas não sabendo eu que o maior amor que eu precisava na minha vida era o amor do Senhor Jesus Cristo. E quando eu encontrei esse amor, quando eu comecei a caminhar na presença do Senhor, eu pude entender, né, que não tinha amor maior ao não ser esse amor que supriu toda a minha necessidade, pessoal. Todo aquele vazio que eu tinha um vazio, uma angústia, uma tristeza na minha vida, uma inferioridade muito grande. E o Senhor Jesus, ele veio preenchendo na minha vida. E depois que eu aceitei Jesus, eu nunca mais, né, olhei para trás. Nunca mais eu parei, né, de servir a Cristo. E com isso já são bastante tempo que eu estou na casa de Deus, né? Eu sirvo a Deus, faço parte do conjunto de oração da minha igreja. Eu prego a palavra, né? Eu ensino a palavra. Então, irmãos, eu tenho tentado criar os meus filhos, criei os meus filhos, né? O restante da idade deles, quando eu peguei a faixa de 8 para 9 anos, na presença de Deus. Hoje meu filho está afastado, mas minha filha retornou já tem um tempo, graças a Deus. E estamos aí orando, né, para que meu filho volte, né, a servir o Senhor. Mas tudo com o tempo de Deus, né. E hoje, com a minha vida restaurada, né, abençoada, graças a Deus. Hoje, na presença de Deus, Deus preparou um casamento digno para mim, né, de um esposo, de tudo aquilo que eu pedi a Deus. Deus, ele restituiu o intermédio do meu esposo, né? Junto com o meu esposo, Deus veio trazendo, né, uma nova alegria para minha vida, que é a Rebequinha, né, que vocês já conhecem nos vídeos. Deus vem restituindo com a vida da minha filha,
que é a Rebequinha. Então eu sou mãe de 3 crianças, né, 2 meninas e um menino. E eu sou muito grata a Deus, né, por isso, pela vida dos meus filhos que o Senhor me deu, né, após separar do pai dos meus filhos. Ele viveu uma vida muito atribulada, muito no mundo, que não tinha condições nem mesmo de me ajudar ou dar atenção ou custo material para ajudar financeiramente, eu digo, né, para meus filhos. Ele pegou cadeia, uma vida terrível, tenebrosa no mundo. Então eu, graças a Deus, com a graça de Deus, com muita luta, muito esforço, e com a ajuda dos meus pais, né, da minha família, meu avôzinho, que hoje já está dormindo, né, morreu, me ajudaram muito. Eu sou muito grata a Deus, porque não fiquei desamparada e criei meus filhos com muita dificuldade, né, mas graças a Deus está aí, homens e mulheres, né, de bem. A minha filhinha ainda está crescendo, mas acredito que o caminho dela será bom. Tem vivido muitas lutas, muitas dificuldades, mas todavia eu tenho um Deus, né, que vai à frente, tem me dado vitória, mas muitas vitórias, muitas alegrias, muitas vitórias o Senhor tem me entregado, tá bom, pessoal? Esse é um resuminho da minha vida, então, para que vocês possam me conhecer, né, e hoje eu sou abençoada, tenho meu esposo. Ele não gosta muito de aparecer ainda, que ele não tem costume, né? Mas qualquer dia desse eu vou estar trazendo ele aqui pra... Ele tá falando pra vocês conhecerem ele mais, né? Meu esposo veio da Bahia, baiano. E ele apareceu aqui, né, na casa de uma vizinha minha, uma moça que eu conhecia, que era concunhada dele. E a intermédio dela, ela me apresentou ele, eu conheci ele. E é assim Deus fez a obra nas nossas vidas, né? E hoje estamos casados, né? Já estamos caminhando aí para mais de 5 anos, né? Já estamos com 7 anos de casamento, né? 7 a 6 anos de casamento. Sou ruim de guardar tempo. E restaurado, abençoado. Vivemos contrito, temos as nossas divergências, né? Que nós somos igual, mas graças a Deus vivemos bem, muito bem. É difícil ter aquela discussão assim, sabe? Deus restaurou a minha vida, né? Abençoada. Eu estou, graças a Deus, completa, né? Com meu esposo, trabalho, uma pessoa muito boa, tem cuidado de mim, tem cuidado da minha filha, nunca rejeitou os meus filhos, sempre tratando com respeito, né? Sabendo respeitar o espaço de cada um. E assim eu tenho vivido, tá? Até os dias de hoje, tá bom, pessoal? E eu quero já, com esse relato, né, simples para que vocês possam conhecer um pouco a biografia da minha vida. Se vocês querem que eu traga mais, tem curiosidade de alguma coisa, deixa uma perguntinha de vocês aí, né, no comentário, que vocês querem saber, o que vocês querem que eu traga, que eu vou estar trazendo para vocês, tá? Se vocês quiserem que eu grave com minha mãe, vou trazer minha mãe também, porque a história de vida da minha mãe é muito forte mesmo. É muito emocionante, ao mesmo tempo muito triste, mas grande superação, tá, pessoal? Eu trago. Então é isso, pessoal. Eu vivo aqui com meu esposo, meus filhos, minha filha casada, mas ela mora aqui, eu já falei em algum vídeo, na mesma rua que eu, né, de aluguel, com o esposozinho dela, bem casada, né? Tem uma filhinha de 2 anos, ainda agora vou ter o 2º filho. E eu tô com meus 3 filhos, espero parar nos 3, tá, pessoal? Não tenho propósito ter mais, não. Agora eu já sou vó e você é vó do 2º neta, né? Então, agora com os netos, tá bom, pessoal? E vivo aqui, eu trabalho com bolos, né? Faço bolos de aniversário, docinhos, essas coisas. Não trabalho fora. E vivo aqui com os meus filhos. Sou evangélica, sirvo ao Senhor. Já tem tempo, desde a minha mocidade. Já vai para mais de 10 anos aí que eu sirvo a Deus. Nunca afastei, nunca olhei para trás. Sempre nesse mesmo porte. Eu teve dias de ficar desanimada, dias de grande luta, de batalha. Sabe aquele dia que você queria se isolar, mas graças a Deus, o Espírito de Deus sempre tem me sustentado, porque eu tenho me levantado e prosseguir, né? Na minha caminhada, do meu chamado. Tá bom, pessoal? Eu já quero dizer para vocês que chegou, vocês que estão me acompanhando, deixa o seu like, se inscreva neste canal, tá? Venha fazer parte dessa família. Muitas pessoas têm passado, têm visualizado, mas não têm se inscrevido. Se inscreva, pessoal, deixa o seu like, venha fazer parte, né, dessa família, né? Muitas coisas legais eu vou estar trazendo ainda mais aqui para vocês, tá bom, pessoal? Então
Então, esse foi uma mini biografia, né, da minha vida, um resumo aqui, para que vocês possam me conhecer. Tá bom, pessoal? Alguma curiosidade? Deixa aí nos comentários, tá bom? Tchau!